Oh, foi rápido. Então, boa noite, meus queridos. Boa noite a todos. Hoje é dia 26/8, aula do nível superior, né? E nível 2. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o conceito sobre o que é a questão de transição ofensiva e transição defensiva, certo? É muito importante saber conceituar, porque a partir do momento que você domina a teoria, você começa a colocar melhor a prática, certo? Então, é muito importante que vocês dominem essa questão. Então, nós vamos fazer aquela introdução breve, tá? Nesse primeiro bloco não precisa levantar a mãozinha aqui, só fala rapidamente quando eu abrir para pergunta, ok? E aí nós vamos aqui dando sequência à aula, tá? Então, primeira questão que eu pergunto a vocês. Quem conseguiria me dar aí 5 questões, tá? Sobre a transição ofensiva. Quem conseguiria conceituar para mim perto essa questão ofensiva? Quem fala? Cri, 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 cri. Então, pessoal, eu vou falando aqui, então. Vocês vão anotando, aí depois, no final, eu vou perguntar novamente, tá bom? Então, antes de abrir abrir o slide para vocês, é sempre, agora eu tento conforme o assunto, né? A gente já tenta, tipo, fazer um bate-bola aqui, né? Do que é a aula, mas já treinando os ouvidos, tá? Referente ao que tange aos conceitos, tá? Então, quando a gente fala especificamente, guardem sempre isso que eu vou falar, quando a gente fala em questão da transição ofensiva, o que que eu tenho que lembrar? O que que eu tenho que lembrar? Transição ofensiva. Ela começaria quando? Pode falar, rápido. A partir da recuperação da bola. A recuperação da posse de bola. Isso em qualquer lugar do planeta, não muda de literatura para literatura, tá? Porque quando você fala em ofensividade, pode ser que você recuperou essa bola no seu campo defensivo ou no seu campo ofensivo, muitas vezes. Né? Você forçou, fez uma pressão ao portador da bola e, de repente, ele errou e você tomou a bola e iniciou uma transição ofensiva. Tá? Isso é muito importante vocês guardarem. Tá? O que mais tange? O que mais a gente poderia falar que tange essa questão da transição ofensiva? Organização do ataque. Tá? Então, primeiro elemento, recuperação de bola, tá? Porque não tem como você iniciar uma transição ofensiva sem você ter a posse de bola. Entende? Isso é o mais importante que vocês têm que saber. Transição ofensiva começa na recuperação da posse de bola e também com a sua organização. Sua organização. Vamos? Do ataque. Organização de ataque. Por que organização de ataque? Porque, na realidade, que eu falo, começa a partir do momento que você tem a recuperação da bola, entende? Já começa aí. Você tem a recuperação da bola? Ótimo. Vamos agora organizar o ataque. Tudo isso você já tem uma preposição dentro do teu modelo de jogo. Certo? Então, posso colocar as duas como principais? Eu colocaria as duas como principais. Recuperação da bola e organização do ataque. Qual é a diferença entre o ataque e a defesa nesse quesito? Qual seria? Qual seria a diferença básica entre as duas linhas? O que eu posso jogar que seria a diferença básica entre as duas linhas? A diferença básica, alguém quer falar? Levanta a mão agora. Alguém quer falar? O professor Paulo Sérgio quer falar? Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. No caso, é a organização do ataque e a desorganização
da defesa adversária. Também poderíamos colocar isso, mas academicamente falando, geralmente, na maior parte da organização de ataque, o que acontece? Nós temos um determinante defensivo e outra determinante Ofensivo. ofensiva. Em média, nós podemos ter um 4-3-3 ofensivo e defender um 4-4-2. Entende? Porque sempre o meu sistema defensivo não posso conjugar que seja igual ao meu ofensivo. É muito raro. Entende? Porque as equipes hoje estão jogando mais o quê? 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Entende? Então, quando eu faço isso, quando eu faço essa movimentação de blocos, automaticamente o meu sistema ofensivo muda. Porque muitas vezes eu poderia estar num bloco alto, tá? Ou uma pressão a portador da bola. E quando eu faço uma pressão ao portador da bola, geralmente eu tenho o quê? Os meus atletas espalhados dentro de uma marcação no campo ofensivo. No campo ofensivo. Então, isso é o conceito de entrada, tá? É que vocês têm que lembrar a sua organização ofensiva e também a recuperação, entendeu? Da posse de bola. Ou a tomada, como vocês queiram falar aqui no Brasil. Muita gente fala tomada, mas lá fora fala-se mais recuperação a posse de bola. Tá? Esses dois guardem. Tá? Esses dois guardem. Eu digo assim para você, dá para fazer 10 conceitos básicos sobre isso. Entende? Mas a questão de recuperação da bola e a organização do ataque, entende? É o principal que vocês têm que lembrar e treinar. Porque geralmente você pode, como falei, estar num bloco alto ou você está fazendo um pressing. Entende? Então, essa organização é muito importante, que é justamente o quê? A movimentação que nós vamos fazer quando recuperar a posse de bola. Tá? Então, guardem esses dois itens fundamentais. Perfeito? Quando eu falo da questão da transição defensiva, quando que começa a minha... Isso aqui é muito fácil. Quando que começa a minha transição defensiva? A partir de que momento? A partir do momento em que eu perco a posse da bola. Você perdeu a bola, já começa a armação do seu sistema defensivo. Agora pergunto, qual jogador que não tem função de marcação no sistema defensivo? Levanta a mão. Levanta a mão. Centro direito da tela. Qual jogador que não tem função de marcação durante a ação defensiva? Professor Moisés? Boa noite, professor. Nenhum, professor. Todos são encarregados de lutar pela recuperação e defender. Certo. Professor Alexandre? Eu acredito que sejam de linha todos. O goleiro não sai para marcação, a não ser que eu esteja jogando em bloco alto e aí eu tenho que fazer uma cobertura. Fora isso, o goleiro não marca. Professor Azebuto? Boa noite, professor. Na minha opinião, eu acho que é goleiro, porque primeiro a pé de bola começa no ataque, entendeu? A marcação começa no ataque. Aí goleiro tá de boa. Aí, pra mim, minha opinião é que goleiro não marca. O goleiro não marca. Perfeito. Professor Jesus? Professor Jesus? Não? Baixou a mão? Professor Edilson? Estou de acordo com o professor Alexandre. Goleiro não marca. Professor Jesus, goleiro não marca. Professor Edilson? Edilson. O microfone está desligado, professor. Professor Edilson, o microfone está desligado. Ah, tá. Para mim é o meia esquerda, né? Que ele está mais ali na função de armação, né? Então, no seu time, o meia esquerda não marca. Deixa eu anotar aqui. Quando eu jogar com você, o meia esquerda... Já sei que eu tenho um homem a mais no meu setor ofensivo para fazer gol. Deixa eu anotar aqui. Professor Edilson,
Então faz o meia esquerda marcar. Professores, um consenso internacional que nós temos, tá? É que a partir do momento da perda da posse de bola, que se inicia o sistema ofensivo, todos os jogadores têm papéis defensivos, inclusive o goleiro. O goleiro tem um papel fundamental defensivo. E justifico. Na Europa, vocês vão escutar muito goal player. Vocês não vão escutar mais goalkeeper. Na Europa já se fala goal player. Já guardem isso. Tá? Então, hoje, como nós temos o conceito, não, a marcação, ela não quer dizer que o goleiro vai sair da linha do gol e vai lá na intermediária, não quer dizer isso. Mas a participação efetiva é através de qual determinante? A participação efetiva da marcação, quando a gente fala do goleiro, qual é a determinante? De cobertura ou de um lançamento? Mas tem uma determinante. Orientação. Orientação. Comunicação seria mais acadêmico, mas orientação está perfeito. O goleiro, ele tem uma parte, por isso que eu falo, na Europa já se fala goal player, muito pouco se fala goalkeeper, certo? Então, guardem isso. A partir do momento que você tem um atleta que faz algum tipo de ação, seja ela de comunicação ou cobertura, faz parte da estratégia defensiva. Então, ok? Só cuidem. Não sei se vocês lembram que eu falava muito, o goleiro estava muito adiantado. Alguém escutou, a aula acho que vazou. Teve vazamento da aula, aí começaram a chutar do meio campo. Aí começou a ter um monte de gol no início da temporada. Não sei se vocês lembram. Um monte de gol. Aí agora os goleiros estão mais recuados. Nunca fui a favor do goleiro e muito à frente. Porque o goleiro, pessoal, entenda uma coisa. Hoje você treina saída de bola ele com o pé. Você treina o goleiro as mesmas funções de um jogador de linha, vamos dizer assim. Certo? Então, o que que acontece? Você faz lá um dois toque, faz o goleiro participar, entende? Para que ele consiga fazer a transposição de bola do lado direito para o lado esquerdo. Qual é a transição de bola mais perigosa que tem na questão do goleiro, da movimentação de bola do goleiro? Qual é? Quem fez meu curso de goleiro, sabe. Qual é a transição mais perigosa? Professor Christian? Professor Christian? A bola cruzada? Não. A mais perigosa, qual seria? Pessoal, eu acho que na minha opinião, né? Eu acho que é a que ele sai pela área central, pela área de funil. Área central é mortífero. Podem pegar as estatísticas e olharem quantos erros de saída de bola no front houveram esse ano e quantos gols aconteceram. Entende? Então, sempre nós temos que ter a convicção acadêmica que o goleiro hoje é um goal player, não mais um goalkeeper. Certo? Não existe hoje vamos colocar assim, uma definição propriamente dita do que você vai fazer de treinamento inteiro específico à saída de bola, a não ser vivenciar especificamente o momento de jogo. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, façam treinamentos comparados com a realidade de jogo. Por quê? Porque muitas vezes o goleiro, ele não vai ter que estatística perante os jogadores. Qual é a estatística que ele não tem perante os jogadores? Vou baixar a mão de todo mundo. Qual é a estatística que ele não tem com os pés perante ao jogador, aos outros atletas de linha? Qual seria? Professor Edilson? Edilson. Tá com o microfone desligado, professor. Não tá ouvindo. É o drible. O jogador tem a ver, específico, mas eu quero mais acadêmico essa resposta. Professor Zé Carlos? O goleiro sair driblando e acabar levando o gol, entendeu? Sim, mas tem a resposta mais acadêmica, professor Edilson. Não podemos
ao populês. Vamos à resposta acadêmica. Obrigado, professor Edilson. Professor Zé Carlos? Professor Zé Carlos? Não? Isso, A resposta... agora Oi, pode falar, meu querido. Pode falar. técnica apurada. Exatamente. Perfeito, cirúrgico. Entende? A técnica apurada de um goleiro é com as mãos. Na carreira, ele vai ter 90% de jogo com as mãos e 10% com os pés. Então, a técnica... Onde você viu essa palavra, professor? Muito pouca gente sabe essa palavra, técnica apurada. Técnica apurada é uma qualidade específica 3 anos de algum jogador. Tá certo. Entende? Então, quando você fala técnica apurada, você está atacando a área de especificidade. Entende? Aí você tem essa concluinte. Certo? Agora, me diga uma coisa. Quando eu falo, então já conseguimos fazer essa primeira definição. A transição defensiva começa a partir do momento da perda da posse de bola. Automaticamente, qual seria a segunda ação, comparando ao que nós falamos sobre a questão ofensiva? Então, qual seria a minha segunda ação? Se a primeira já conseguimos, é muito parecida com a ofensiva, a segunda é também muito parecida com a resposta da ofensiva, que seria o segundo termo. Qual seria o segundo termo? Não escutei. Organização defensiva. Exatamente. É outra questão que eu tenho que sempre dar ênfase. Por quê? Quando eu falo, vamos colocar mais acadêmico assim, reorganização Defensiva. defensiva. Tá? Aí que eu falo para vocês, e mais ou menos o ano passado, né, que nós tivemos algumas aulas referentes a isso, eu falei para vocês, façam 3 tipos de treinamento básico para sua equipe. Saída de bola. O que mais? Construção. E, terceiro, Finalização. ofensividade. Essa palavra em português me engarra na garganta. Treinar a parte ofensiva. Então, eu treino a parte defensiva, eu treino o setor de construção e treino principalmente aquilo que eu vou fazer no último terço. Certo? Guardem sempre isso. Por isso que você faz 3 treinos básicos. O time do professor Luiz Gustavo está posicionado para fazer saída de bola. Então, eu vou fazer pressão na saída de bola do time do professor Luiz Gustavo. Primeira etapa. Segunda etapa, pressão na segunda linha. E depois, marcação e saída no contra-ataque contra o time do professor Luiz Gustavo. Por isso que vocês têm que sempre ter esses 3 tipos. Por isso que o Guardiola, muitos treinadores europeus, não gostam de tanta atividade física. Porque você treinar específico, entende? Aquilo que está mais próximo à situação de jogo, ajuda o jogador no quê? O que eu evoluo no atleta, quando eu treino próximo daquilo que é a situação de jogo? Uma questão. A tomada de decisão do atleta no jogo. Tomada de decisão do atleta no jogo. Muito bem, cirúrgico, professor Alexandre. Entende? Porque a tomada de decisão dele se pauta naquilo que está sendo treinado durante a semana, durante o campeonato, durante os anos. Por que nós vamos... Aí aquela velha minha temática. Por que nós vamos para a autoescola? Entende? Porque o sonho do homem, né, mais novo é tirar a carteira lá dos 8 anos para ter um carro. É porque, na realidade, a autoescola vai fazer você ter a sincronia entre olhar de espelho, trocar de marcha, dominar acelerador, freio, embreagem. Hoje quase os carros não têm mais a embreagem. Mas o que acontece? Lembrem sempre, o treino específico alimenta a sua função
defensiva e ofensiva. Por isso que os clubes europeus se defendem tão bem. Porque eles treinam várias situações de jogo ao mesmo tempo. Aí o que acaba acontecendo? Você pega um clube europeu, faz recuo de linha, faz recuo de bloco, espera você avançar para fazer uma pressão forte ao portador da bola, recuperar essa bola, colocar na amplitude para velocidade ou vir tocando centralizado. Porque é por isso que eles defendem muito 4-4-2. Entende? E geralmente o que acontece? Como o europeu tem mais disciplina, é muito mais fácil você fazer o quê? Treinar a sua equipe de um modo que ela se comporte sob pressão. E quando eu tomo essa bola, para onde que essa bola vai? Estão me entendendo? Se eu tenho o sistema 4-4-2, eu posso centralizar ou eu posso colocar ela na amplitude. Para automaticamente aí haver uma verticalização. Então, isso que vocês têm que colocar na cabeça. Treinar sempre situações comuns de jogo. Porque ver o jogador treinando chute a gol é importante e tudo, mas eu já desanimo. Se eu ver o jogador chutando no gol, a bola lá na tela, eu já desanimo. Porque aí tem que ensinar ele a bater na bola. Quando a bola vem em média, quando a bola vem rasteira. Vocês viram o time da Espanha batendo na bola? Na final? Quem não viu? Só levanta a mão quem não viu. E se não viu, eu vou ter que colocar o vídeo. Assim, ó. A bola saía rasteira. Entende? Então, tipo, o que acaba acontecendo nesse âmbito? Você vê que até bater na bola, os times europeus estão melhor do que muitos times aqui da Sul-América. Entende? Então, aconselho vocês ali depois eu dou uma olhada aqui, mas vejam a final de Espanha e Inglaterra. Vocês vão ver como que o jogador bate na bola finalizando. A bola, se acertar, não tem como defender. As bolas saem rasteiras. Batida firme, rasteira. É uma coisa linda de se ver. Aí você pega o Campeonato Brasileiro, a bola vem quicando, o cara bate com o peito do pé, manda a bola lá na arquibancada e muitas vezes sai rindo. Tá entendendo? Parece que não tá nem aí. Então, por isso que eu falo para vocês, quando você treina muito especificidade, quando você treina muita situação de jogo, o atleta se comporta de uma maneira melhor. Aí, o treino de chute a gol é uma consequência. Então, lembrem, professores, treino de chute a gol é uma consequência. Vão brigar comigo, vão jogar uma pia em cima de mim. Mas é o que é, porque no futebol de alto nível, entenda uma coisa, não dá mais tempo para você ensinar. Você não vai ter tempo de ensinar o cara a bater de lado, bater chapado, bater virando o corpo, torcendo o pé. Não dá tempo. Acaba fazendo o quê? Você tendo que treinar mais especificidade, ver os seus atacantes e fazer um treino de chute a gol, mas um treino, desculpa falar, decente. Mas nisso vai precisar moldar. Por isso que eu falei para vocês, aula anterior, que eu sou a favor que uma equipe tenha 3 treinadores, ou um treinador e 2 auxiliares. Tem que treinar mais específico. O jogador sul-americano, tirando o argentino, que não tem o que falar, entende? Mas tem que se treinar específico. Chute a gol, finalização, tudo, falta, cobrança de escanteio. Entende? Nós temos que fazer isso. E entenda uma coisa, entre uma transição ofensiva e uma defensiva, uma bola parada pode ser o checkmate. Então, por isso que eu estou estendendo o assunto. Entende? O cara no alto rendimento, no futebol profissional, ele já tem que entrar sabendo bater na bola. E eu não vejo isso. Então, peguem depois, tá? Ali o vídeo, Espanha e Inglaterra, depois. Se o professor Felipe estiver aí, professor, boa noite, professor Felipe. Estiver aí, pode pôr depois para ver ali, tá? Mas com a palavra, professor Felipe, boa noite, meu querido. Boa noite, Rui, tudo bem? Boa noite, colegas. Rui, ainda é um assunto que nós batemos nessa tecla há um bom tempo. Né? Eu me especializei em modelo de jogo e sempre falo no meu curso várias vertentes que como trabalhamos aqui e algumas que precisamos mudar aí. Eu só quero dar aqui uma
né? O Rui expressou bem a diferença e a atenção que o europeu dá, treinar as componentes do jogo, treinar as partes do jogo, montar o treino no plano fisiológico, plano tático, plano técnico e todas as vertentes componentes do que contém o treino. Ainda me custa muito se a gente for pesquisar algum treino ou até colegas de trabalho, tá? Falando em clube normal de base, tá? Sem ser escolinha. Aquele treino frontal, um jogador de frente com o outro, um tocando bola de frente com o outro, jogando para o outro subir de cabeça. Assim, não é que não é treinável, aquilo não acontece no jogo. Essa bola frontal, um contra o outro, dificilmente vai acontecer, porque normalmente é 1-2 que você toca e já vai receber de um dos dois lados. Não tem esse jogo de ficar frente a frente ali com bola e o técnico ficar ali na palma querendo ritmo, parece que tá, sei lá, comandando uma escola de samba. Então, assim, é difícil não é só cultural, mas é difícil hoje você ver um treino que o pessoal está tentando implementar essas pequenas coisas. Você pega vídeo explicando o jogo posicional do Guardiola, por exemplo, para quem não entende, tem 3 posições. É a superioridade numérica, é a parte qualitativa, que é o jogador com qualidade melhor do que o outro quando tem a bola, né? Quando a gente fala no 1 para 1. Até com Portugal aqui, eu já falei com um colega aqui, Portugal nesse europeu coletivamente deixou muito a desejar. Tinha muitas peças, tinha tanta opção que o técnico esqueceu de pôr a máquina para funcionar. Um exemplo, só para fechar. O europeu, ele ficou tão sistemático a nível do jogo, pelo menos nesse que eu vi. Teve um atacante que entrou na segunda parte, ele pegou uma bola do lado da grande área, e voltou todo o jogo. E voltou para trás e passe. Não que ele errou o passe. Ele não teve a capacidade de fazer uma diagonal, ou sei lá, ou para partir para cima no 1 para 1. Ou tentar cruzar essa bola na área, perdendo o jogo e já estava quase nos 40 minutos. Então, assim, o fator brasileiro individual ainda é o melhor do mundo. Tá? O produto jogador brasileiro ainda, esse que é o ponto que eu quero falar, para a gente não perder. O fator individual, o Brasil ainda é o fator individual adaptável a qualquer campeonato do mundo, seja a posição que for. É o melhor produto. Só que de uma maneira coletiva, de uma maneira em treinabilidade, está mal treinado. Não temos jogadores inteligentes no meio campo. Eu quero jogadores do nível Figo, Rivaldo, Gerrard, Lampa, De Bruyne. Eu quero jogadores desse calibre. Cadê? A ponta 10. Só para fechar. Muitos falou do Vitor Roque. Falou, nossa, felizinho Vitor Roque. Todo mundo falando. Fui ver ele jogar. Não vi nada nele. Cadê? Tá sendo titular no Barcelona? Não, foi pro Betis agora. Por quê? Não consegue jogar. Não é inteligente o suficiente para jogar no time europeu. Porque muito se falou nele. Para mim, pelo menos, nossa, Vitor Roque, seleção e tal. Desculpa, não vi nada dele. É complicado. Então, que fique aí uma alerta para a gente do treino frontal e repensar no que nós estamos treinando. E não fazer um exercício lá porque achou muito bonito ou porque viu no livro que é muito bonito, mas ver na sua realidade primeiro. Um fato, professores, para vocês terem essa definição que o professor Felipe falou, é vocês saberem o que é treino para uma escola, o que é treino para uma base e o que é um treino para um futebol profissional de alto rendimento. Certo? Até eu comentei quando foi a final, né? Comentei até um negócio que eu achei muito estranho, que a maioria dos jogadores perderam um gol na frente por não saber cabecear a bola. Acho que a gente tem o professor Luiz Gustavo, lembra? O professor Alexandre, que estava também. Sim, positivo. O professor Raimundo estava. Né, que eu até comentei, por não saber colocar a testa na bola.
né? Então acaba acontecendo isso. Mas uma coisa vocês saberem, por isso que eu estava falando, no futebol de alto rendimento, no profissional, não vai dar tempo para ensinar cabecear, chutar, dominar. Entende? Por isso que nós temos que padronizar o que vem da base, padronizar o que vem abaixo da base na escola. Entende? É isso que nós temos que dar muita ênfase. Para quê? Para que o atleta não chegue no futebol de alto rendimento sem saber cabecear uma bola. Porque até mesmo na Eurocopa, que eu comentei, eu vi muita falha. Entende? Dos clubes, inclusive europeus, que de repente tiveram, não sei se nervosismo ou o quê, né, mas tiveram essa falha. Mas então, professores, concluindo com essa parte de introdução, embora, vamos deixar claro, poderia aqui dar 5 conceitos para cada um, mas eu quis que nesse primeiro momento vocês guardem lá e anotem o principal conceito, que é a questão desses dois aí que nós falamos, né, da questão ofensiva da organização, a questão defensiva e a reorganização defensiva. Tá, meus queridos? Eu vou abrir aqui, deixa eu procurar aqui. Eu tô sem um óculos, gente, porque, olha, eu vou te falar. Essas letras, vai passando a idade, complicado. Eu vou aqui compartilhar a tela, tá? Esse material aqui eu adoro, pessoal. Esse material. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Esse material é um dos melhores que tem, que eu acho assim, porque é muito técnico. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar na parte intrínseca, tá? Sobre isso. Nós vamos ver a parte intrínseca. Antes, tá aqui o link, certificado já tá, quem quiser o certificado. Esse aqui é um certificado interessante para discutir com alguém no Brasil sobre parte ofensiva e defensiva. Eu vou colocar aqui na caixa, quem quiser um certificado de transição ofensiva e defensiva, tá? Já está o link ali para quem quiser. Deixa eu voltar aqui. Vamos abrir, como diz o bom caipira. Conteúdo. Ó, outra coisa, quando abre essa região, pessoal, sempre visualizar. No celular, tem gente clicando aqui, ó. E não é, ele vai estar em cima. Visualizar e-book. Tá? Conseguem ler, professores? Se não conseguirem, coloque o celularzinho de lado, dedo em forma de pinça, para vocês ali terem a visão do conteúdo. Tá? Primeira questão, aqui, essa da primeira parte, como eu já tirei com vocês, né? Eu já automaticamente vou pular, porque eu dei o conceito já básico para vocês. Tá? Mas começando aqui nessa segunda parte, nós vamos falar da importância, coisa que muita gente lê, estuda, mas não sabe. A importância que nós temos em sempre ter esse conhecimento teórico para aplicação acadêmica. Entende? Então, hoje, a questão da transição ofensiva, estou lendo o slide, tá? Tentando ler, né? Porque eu não estou conseguindo ler muita coisa com esse óculos. Mas a transição ofensiva e defensiva é crucial no futebol moderno. As equipes dominam a transição, conseguem criar mais oportunidades de gol e defender melhor e controlar o jogo com mais eficácia. Essa parte, quando nós falamos controlar o jogo com maior eficácia, ele está atrelado, sim ou sim, com questões defensivas e ofensivas. É o sincronismo entre ambas que faz com que você tenha o quê? Tenha um maior domínio sobre a partida e, consequentemente, sobre o adversário. Entende? Então, é muito importante esse sincronismo. Na realidade, eu gosto de conceituar as duas palavras principais da aula como a sincronização, entende? De ambos. Tanto quando você ataca e perde a bola, perde a posse de bola, ou quando você, de repente, está sofrendo um ataque, uma pressão muito alta, e recupera essa bola. O que eu faço? Para onde que essa bola vai? Como que esse jogo é realizado?
Para que eu tenha, eu vou fazer 2 perguntas fora, mas muito importante. Para que eu tenha uma equipe de velocidade que tenha amplitude, verticalização, qual é o tipo de jogador que eu preciso ter? Tipo 2. Tipo 2. Explosão. Fator predominante ou determinante? Explosão. Predominante. Determinante. Predominante. Curta, força na arrancada com a bola. Então, lembre sempre de ficar conceituando. Por quê? Quando eu consigo conceituar velocidade, lembra de um velocista. Fator? Fator? Predominante. Ai, chutaram minha canela. Velocidade curta. Qual é o fator? Determinante. Determinante, porque é força. Lembra do velocista. Anaeróbico. Velocista e fundista. Fundista é o aeróbico. Corredor de 100 metros é o quê? Anaeróbico. Anaeróbico. Então, vocês já sabem, muitas vezes, esse terceiro ou segundo toque para quem que vai e qual é a determinante. É você ter força, explosão nesse contra-ataque. Entende? Muitas vezes, isso eu falando, você é acuado com o bloco baixo e, de repente, recuperou essa bola. Entende? Então, você tem que saber as determinantes e também as reações, o que são predominantes. Força é determinante. Cabeceio, dividida, pancada na bola, predominante ou determinante? Determinante. Determinante, professor. Simeone, o que ele gosta? Vocês já tiveram aula sobre os treinadores europeus. Simeone gosta de fatores preponderantes ou determinantes? Pergunto. Determinante. Quem mais? Determinante. Levanta a mão quem acha que é predominante. Levanta a mão. Quem acha que o Simeone gosta de fator... Puta, tivemos um ainda. Quem mais? Simeone tem como característica, professores, isso nós estudamos na aula anterior sobre o futebol europeu, né? Ele tem como característica o quê? Força, duelos individuais. Isso é correlacionado ao quê? Determinante. Entende? Por isso que nós tivemos aquela aula sobre os treinadores europeus. Se vocês jogarem contra o Simeone, você já sabe qual que é a prevalência do sistema que ele usa. Então, isso é muito importante. Certo? Depois vejam aquela aula lá de novo, assistam, vocês não podem errar. Ainda mais quando eu dou a aula. Ainda mais quando eu dou a aula. Tá? Então, o que acontece? A velocidade e eficiência nas transições são fatores determinantes para o sucesso do alto nível. Beleza. Melhorar o aproveitamento, controle de jogo. Lembra que eu falei sobre controle de jogo? Controle de jogo. Defesa mais sólida, que isso está atrelado ao quê? Quando eu falo defesa sólida, está atrelado a que item que nós falamos na introdução da aula? Defesa sólida é um componente do quê? De uma defesa organizada. De uma defesa Organizada. Organizada. Não existe defesa sólida que não tenha organização. Você sempre vai ter, quando você olha transição defensiva, você vai ver os fatores que nós falamos aqui na entrada, porém, a organização dela é o que deixa ela mais sólida possível. Certo? Professor Luiz Gustavo, gostaria de falar? Professor, dentro dessa que o senhor está falando aí agora, ontem eu estava vendo o jogo do Flamengo e Bragantino, e o Luiz Araújo levou uma bola para a profundidade, né, para a linha de fundo, e conseguiu driblar o lateral. Ele, na verdade, um dos zagueiros. A defesa estava toda desorganizada. E um cidadão conseguiu chutar a bola em cima do outro e fez o gol contra, 2-1 Flamengo. Como que é o nome disso? Academicamente falando? Por parte da defesa? Desorganização defensiva. Desorganização defensiva.
Os senhores estão entendendo como é importante ter a teoria? A teoria ajuda a prática, lembra sempre. Por isso que eu falo, se você é ex-atleta, você tem que ter a parte teórica. Se você é teórico, você tem que começar a entender da parte prática, embora alguns não jogaram, mas todo brasileiro sempre jogou um futebol na vida. Isso aí eu tenho certeza. Mas nós temos que sempre saber aquilo que nós podemos evitar durante uma partida. E uma delas, dentro dessa transição defensiva, é ter solidez. E a solidez vem com... Organização. Não, tá incompleto, professor. Termina. Termina a frase. Organização defensiva. Organização defensiva. Certo? Para não acontecer o que houve nesse jogo ao final de semana. Tá? Já chamo o professor Felipe. Dentro disso, vamos falar algumas coisas ali, além daquilo que a gente já conceitou no início de aula, né? Sobre a transição ofensiva. Rapidez e precisão. Organização, ó, já vem a palavra organização de novo. Organização e movimentação. Criatividade, imprevisibilidade e eficiência na finalização. Isso aqui nós já estaríamos no último terço, ou uma bola bem chutada fora da área. Né? Mas principalmente quando eu falo organização e movimentação, força na cabeça o que eu acabei de falar para vocês sobre você fazer o treino seu mais próximo da linha de jogo e principalmente saindo muitas vezes para o contra-ataque. Como que funciona a sua equipe? Qual é a característica da sua equipe? Tem mais fibra branca, tem mais fibra vermelha, mais jogador lento, mais jogador rápido? Qual é a característica? Vai determinar para onde você vai sair. Entende? E quando você tem essa organização, quer dizer o quê? Você treinou durante a semana. Por isso que, volto a falar, sendo repetitivo, eu falei no início da aula, por isso o Guardiola treina muito questões com bola. Por quê? Ele já treina, ele não vai lá nem treina, ele já doutrina o jogador naquilo que ele quer especificamente. Entende? Então, por isso que você vê muito transições rápidas do time dele. Porque eles treinam para fazer a jogada de contra-ataque, eles treinam para fazer a jogada pós a retomada da posse de bola. E tudo isso, pessoal, se não tem a palavra entrosamento, se não tem a palavra organização, você não consegue ter sincronia no movimento. Por isso que, quanto mais você treina com bola, mais o jogador se entrosa, um conhece o outro pelo olhar. Entende? Então, isso é muito importante. Quando eu falo da questão de rapidez e previsão, eu gosto muito daí que vem o professor Felipe. Quando muitas vezes você tem um 4-2-3-1 e você tem um segundo médio volante com aquele toque refinado. Né, professor Felipe? Aquele toquezinho ali é o cara da segunda bola. A defesa pegou da bola nele, ele deu tapa. Pode complementar, professor Felipe. Esse que o Rui fala é o jogador função. É o que a gente fala função. Por exemplo, vamos só pegar exemplos. O Corinthians, eu cheguei a ver o Corinthians, né, ao vivo, né? O Corinthians do Vitor Pereira, né, que foi talvez muito criticado, mas depois que ele saiu, ninguém colocou mais a máquina para funcionar. Quem viu o Corinthians na mão dele, viu um Corinthians muito encaixado. E quem fazia a função no meio? Quem lembra? Todos os gols passavam no pé de quem? Renato Augusto. Era o homem-chave. Todos os gols passavam pelo pé do Renato Augusto. Não que ele seja craque, mas é o que o já falou. Ele fazia a função dele na posição certa que o time precisava. Não tinha outro igual. Você tirava ele, a transição meio e ataque, que o Rui sempre fala toda a aula. Transição entre o meio e o ataque, né? Que é entre a defesa e o ataque, meio campo. Se não tiver esse jogador, a bola não atravessa, é a ponte entre os dois setores. Se não tiver, não tem como. Tá? E só pegando um outro exemplo que o Luiz Gustavo deu de jogo. Teve um jogo, falando de defesa, tá? Duas coisas eu falar, isso do exemplo da defesa e um outro comentário. Teve um jogo da Juventus com o Atlético de Madrid, no Simeone. E
Teve um gol que o Real Madrid fez que o Cristiano Ronaldo virou as costas para a bola, na defesa. E ninguém falou nada. A mídia não disse nada. O Cristiano Ronaldo falhou, porque ele virou as costas para a bola e o cara do Atlético de Madrid viu que ele ia virar as costas e meteu logo pro gol, porque o Cristiano Ronaldo estava tampando a visão do goleiro. Entende? E isso a mídia não vê. Então, assim, tudo que a gente vê de notícias, assim, né, não saiu. Aí, lógico, depois foi eliminatório de Champions, inclusive, tá? Esse jogo. Então, você vê, aqui não noticiou que o Cristiano Ronaldo virou as costas para a bola, mas tá lá no vídeo. Que ele virou as costas para a bola e o cara chutou pro gol e foi gol. E hoje, aproveitando, né, eu partilhei a notícia do Sven-Goran Eriksson. Nos anos 80, quando ele entrou aqui no Benfica, ele foi um dos primeiros treinadores a impor a bola no treino físico do Rui. Então, hoje, né, uma aula aí, né, aproveitar isso para homenagear e saudar o Sven-Goran Eriksson, né, por ter, né, é um dos grandes treinadores aqui a nível europeu, né, um dos modelos que né, revolucionou aqui o futebol, tá? Então ele implementou muito treino com bola no treino físico, quebrando aquela parte corrida, quebrando aquela parte, né, aquele treino estático, sistema. Por que eu falo isso? Porque quem já viu o treino na escola do Barcelona, ou às vezes nem precisa ir, eles desafiam o jogador, eles fazem o jogador pensar o jogo. Olha, agora você tem 10 minutos para virar o jogo. Olha, agora você está num 4-4-3. E agora, o que você vai fazer? Agora você tem uma bola na defesa contra 5 na tua frente. É dar o problema para o jogador resolver. O Barcelona faz muito esse tipo de treino. Muito. E aí, é assim, é intencionalmente. O Guardiola mandou o Gerrard embora, porque não sabia jogar com os pés. E era um dos melhores goleiros da Inglaterra. Ele falou, não quero. Sabe jogar com o pé, não quero. Tanto que ele treinou o Ederson sair jogando com o pé. E ele teve uma outra análise que ele pediu, que ele queria ver a saída, não sei se foi do Manchester United, agora só para fechar, tá? Para não esticar muito aqui. Ele queria ver todas as saídas pela direita. Eu não sei de qual time que ele pediu. Ele pediu todas as saídas de bola. Ele queria, enquanto ele não soube como que a equipe saía no jogo, ele não sossegou, enfim, foi a análise que ele pediu. Então, é aquela questão, é o detalhe. O detalhe conta muito, né? Como a gente fala aqui em Portugal, os pormenores do jogo, os detalhes. Então, esses fatores da transição individual para o coletivo faz muita diferença. Mas muita diferença. Por exemplo, só para fechar, falou-se muito no Barcelona 2015, que foi o Barcelona avassalador. Foi mesmo incrível. Ele Barcelona 2015 com o Luiz Henrique. Falar que foi o melhor Neymar que se jogou. Vai me desculpar, mas aquele Barcelona, acho que até eu e o Rui tinha lugar naquele time. Porque era um time que jogava totalmente organizado, todos nas posições do Rakitic. Era um time, um Barça muito organizado. Muito. Xavi Iniesta no meio. Favoreceu pro Neymar, porque a bola chegava nele limpinha, em condições de jogo e não quadrada. Entenderam? Quero dizer, não que ele individual ele não contribuiu, ele contribuiu. Mas o Neymar era a terceira opção ali. Ou era o Messi ou o Suárez que fazia. O Neymar não era o protagonista. Tá? Perfeito. Só para vocês verem como detalhe. Perfeito. Quando nós falamos da característica que está aqui no quadro de vocês, da transição defensiva, que a gente vai fazer a abordagem aqui pós aquela introdução, né? Já diz como o primeiro passo, recuperação de posse de bola. Questão número 2, lembra que a gente tinha conversado? Organização e posicionamento, que é a reorganização, o quê? Defensiva. O item 2. Defensiva. A reorganização defensiva. Lembrem desse detalhe. Quando eu falo organização e posicionamento, coloquem sempre na cabeça a minha reorganização defensiva. Tá? Como item 3, coloquei ali a pressão e marcação e o contra-ataque, que é muito importante. Você já ter dentro daquilo que é o teu modelo de jogo, como que você vai fazer pós você recuperar essa bola. Então,
Já na linha defensiva, você já tem planejado como que você vai se comportar na recuperação de bola. Para onde que vai? Que é aonde eu falei antes da retórica do professor Felipe, aí que eu gosto daquele sistema, né, do 4-2-3-1, que, no caso, você sempre tem um médio volante de excelência. Eu costumo falar médio volante de excelência, que é o cara que na segunda, na terceira bola, ele vai... Na verdade, a gente fala o duplo trinco, né, Rui? Que é um fica, o outro vai. Então, os dois primeiros já vai dar o combate. Você tem dois primeiros a fechar a linha defensiva. Então, é um sistema tático que tem essa dupla que fecha, ou um vai, um sobe, e o outro sobe, um fica, o outro vai, mas tem uma dupla já para dar essa primeira combate, né? Perfeito. Uma palavra aqui que vocês, muitos na Europa se fala, nível fitness. Eu acho um sarro quando eu falo isso. É o nível físico, tá? Dos fatores que vai influenciar essa transição, lembre sempre, que é o fator físico. Eles falam muito nível fitness, né? A preparação física do jogador, porque o jogador tem que estar em boa condição, tá? Porque lembre sempre, ainda mais quando você tem um modelo de jogo que você tem pressão a perda da posse. Portador da bola. Ao portador da bola. Qual é o fator? Qual é o fator? Intensidade, alta, baixa, moderada? Qual é o alta, fator? Professor. Alta intensidade. Então, por isso que eu falo, se no caso você tem jogadores, muitas vezes, joviais, forte, um baixo promédio de idade, tá? Você tem muita chance de apenas fazer uma organização, movimentar, ensinar para eles onde eles se movimentam quando eles têm que fazer a transição. Então, quando você tem o jogador bem condicionado, novo, bem fisicamente, e outra, não só isso, mas o jogador que sabe se posicionar. Tá? Porque quanto pior ele se posiciona, maior é o desgaste físico. Quanto melhor ele se posiciona, menor o desgaste físico. Por isso que o Guardiola, às vezes, você vê treino na internet, ele puxando o jogador pelo braço. Entendeu? Muito por causa disso, porque tem que ensinar o jogador a se posicionar. Entende? Então, aqui no quadrado, você vai ver ali, jogadores em boas condições físicas para recuperar rapidamente após a perda da posse de bola ou um ataque e realizar sprints com mudança de direção. Outra coisa que eu quero alertar os senhores, preparação física no futebol, quando você conversa com o seu departamento, com o seu treinador, tá? A preparação física, ela tem que ser intervalada. Ela tem que ser doutrinada, treinar no jogador com mudança de direção. Não é correr 10 voltas em torno do campo, mas sprints, né? No Brasil fala pique. Sprints curto, mudando a direção. Por quê? Porque é uma situação real de jogo. E entenda uma coisa, você fazer um treino com mudança de direção intervalado, pode ter certeza que é muito mais rico, tá? Muito mais proveitoso do que ainda alguns treinadores que têm do seu departamento jogadores dando 10 voltas em torno do campo. Entende? Então, lembre sempre disso, porque vocês, por mais que sejam os treinadores, vocês têm que ter um conhecimento geral. Vocês são um médico clínico geral. Tem que entender um pouco de tudo. Entende? Para quando tiver algum problema, você saber para onde começar a resolução dele. Tá? Habilidades técnicas, habilidade do controle de bola, passes precisos, drible, tudo isso aqui treinável. Por isso que eu falei aquela situação de treino, especificamente com situações reais de jogo. Por quê? Dentro dessa situação real de jogo, você armando um contra-ataque, vamos falar assim, você já está treinando automaticamente a precisão do chute, precisão do passe, o drible se for preciso, tá? Para que tudo isso agregado tenha uma transição eficiente e também rápida, tá? Estrutura tática.
O sistema tático utilizado influencia a organização da equipe na transição. Vos pergunto se eu quero transicionar de maneira centralizada ou numa forma de amplitude com velocidade, qual é o sistema mais utilizado, que não sou eu que estou falando, é a última Copa do Mundo. Qual é o sistema? 4-4-2. 4-4-2. Entende? Você tem verticalização, você pode verticalizar entre linhas, você pode fazer jogadas centralizadas, entende? Tudo depende também do modelo de jogo do seu adversário. Mas, até onde se prove ao contrário, ainda é o sistema que eu tenho forma de sair de forma centralizada ou nas amplitudes. Perfeito? Esse aqui eu vou passando porque nós já discutimos ali o básico, né? Aqui que vem o que eu quero que vocês anotem com a caneta, tudo que vem daqui para baixo, tá? Vou ler aqui para vocês especificamente. A transição em diferentes sistemas. 4-4-2 é um sistema conhecido pela sua solidez defensiva. A transição ofensiva é caracterizada por rápidos contra-ataques e a exploração de espaço deixado pela defesa adversária. Por isso que eu falei anteriormente, é ainda um modo muito seguro de você se defender. Tá? 4-3-3 é um sistema ofensivo que se baseia na posse de bola e na criação de chances de movimentação de jogadores de ataque. A transição defensiva é rápida e organizada, com o objetivo de recuperar a bola mais rápido. Aqui no 4-3-3, o que a literatura falta falar e explicar é que você, no 4-3-3, tem que fazer que tipo de reação? Pressing, professor. Professor Vitor? Pressing. Professor Vitor, pressing. Quem mais? Vamos, professores. Acordem. No 4-3-3, a reação à perda da posse de bola. Qual é a organização que eu vou ter que fazer para não tomar um contra-ataque? Porque está desorganizada. Qual é? Pressing. 2 votos para o pressing. Pressing com bloco alto, né, professor? Na realidade, professor Raimundo, o pressing. Alto. Porque o bloco alto, como eu quero ocupar os espaços, eu digo para vocês e assumo o que eu falo. Você deixa muito espaço entre linhas no 4-3-3. Então, se você for fazer ocupação de espaço, eu temo que muitas vezes, se pegar uma outra equipe que está no 4-3-3, não dê tempo. Entende? Então, eu temo que no 4-3-3, a questão de fazer bloco alto, numa perda de posse de bola no campo adversário, o pressing é a melhor maneira. Por quê? Eu vou dar intensidade na busca dessa bola. Entende? E depende aonde eu perco essa bola, tomo o risco de tomar uma verticalização muito rápida, né? E não ter meus espaços preenchidos. Então, eu acredito, pela forma acadêmica, a qual eu vejo, né? As equipes, e até vou falar uma coisa para vocês, o Guardiola usa bloco alto. Tá? Ele usa o bloco alto na perda. Só que o bloco alto dele, eu falo uma coisa para vocês, ele é muito próximo do que é o pressing. Ele tem uma mistura entre fazer um pressing e um bloco alto. Aí eu concordo com o professor Raimundo. Por quê? Porque na visão do professor Raimundo, ele está vendo com os olhos do Guardiola. Então, ele ocupa os espaços e, automaticamente, pressão pós-perda, né? Pressão pós-perda. Então, se eu colocar um modelo Guardiola, é o que eu digo perfeito. Basta lembrar aquele jogo do Palmeiras, o Palmeiras que 30 minutos não conseguiu passar o meio campo, né? Passou com um chutão naquele jogo lá. Por quê? Porque o sistema dele, ele faz essa questão de cobrir espaço, mas ao mesmo tempo ele faz uma pressão. Embora toda a literatura que falam dele posterior, fala que ele gosta de bloco alto. Sim, ele gosta de bloco alto.
mas ele faz a pressão ao portador da bola. Academicamente falando, nós temos que entender o quê? Que existe diferença entre duas. Quando eu olho o Guardiola colocando a equipe dele, eu tenho que entender que as duas são possíveis. Vocês entenderam? Quem não entendeu? Levanta a mão quem não entendeu. Todos? Professor Marcos? Sim? Qual parte? Não? Tranquilo? Então, fiquem com esse entendimento, tá? Ele consegue fazer os dois pontos na mesma função, entende? Mas eu temo que se fosse só fazer bloco alto, eu daria chance para o adversário. Teve até um jogo que o treinador adversário, puta, não vou lembrar, eu tenho anotado na minha agenda o jogo, que eu até anotei de assistir o jogo, ele engoliu o Guardiola. Porque ele sabia que na perda de posse de bola, o Guardiola iria movimentar em bloco. Eu tenho o nome do treinador, depois eu vejo. E o treinador começou a verticalizar entre linhas. O toque estava um pouco mais longo, o jogador estava se movimentando atrás da linha para receber e puxar o contra-ataque. O jogador específico movimentava atrás do bloco do Guardiola, e era 3, 4 vezes a mesma jogada. Entende? Porque uma coisa vocês aprendam, estratégia, ou estratégia, como fala o filme, é fundamental. Quando o time tende a te pressionar muito, fazer muito bloco alto, muito pressing, você já tem que ter aquele jogador mais rápido que vai movimentar por trás do setor ofensivo. Entende? Setor defensivo do adversário, falando melhor, né? Mas o ofensivo seu. É aquele jogador que vai vir nas costas. Esse é o toque que pode pegar qualquer sistema desprevenido. Então, a equipe fez todo o bloco alto, todo o pressing. Veio todo mundo à frente. Você tem um jogador lá da amplitude que movimentou nas costas da linha. Entende? Essa é a terceira bola ou a segunda. É nesse jogador. E teve um jogo, depois eu vou ver minha agenda ali, que o treinador engoliu o Guardiola nisso. Entenderam? Então, é por isso que eu falo, o jogo de futebol, quanto melhor vocês forem criativos e engenhosos, melhor vocês vão treinar as soluções antes mesmo do jogo. Ele já sabia que o Guardiola ia fazer pressão. Mas o Guardiola não sabia que ele ia movimentar um homem por trás da linha. E como você está com todo o teu sistema ofensivo no campo do adversário, ele vai movimentar, ele vai sair em área que não vai ter uma linha de impedimento propriamente dita. Entende? Então, continuando ali o raciocínio, o 3-5-2 é um sistema que busca o equilíbrio entre ataque e defesa. A transição ofensiva é caracterizada pela fluidez e capacidade de criar chances com o apoio dos laterais e os meias. Essa questão, quando a gente fala lateral ou meia, é porque muitas vezes no Brasil o pessoal ainda não sabe o que é extrema. Tá? Porque no 3-5-2 nós temos o quê? Lateral, meia ou extrema? O que nós temos? Extrema, professor. Extrema. Porque o extrema faz o papel do lateral. Entende? Todos os jogadores têm funções defensivas. No 3-5-2, eu só vou posicionar ele da forma que eu quero. E a forma que eu quero é o quê? A linha defensiva, que eu movimente os meus blocos, né? Para que esses extremas também tenham a função oposta. De um lado perdeu a bola no setor esquerdo, meu lado direito é o primeiro a recuar e fechar, para fazer minha primeira linha de 4. Entende? Então, assim que eu vou movimentando. Aí que eu digo para vocês a questão de sincronia. Eu tenho que ter sincronia no movimento entre blocos. Entre os blocos que eu digo, o bloco ofensivo, fazendo a transição para o sistema defensivo. Eu tenho que ter a nomeação do atleta. Ó, perdi no setor esquerdo, meu direito fecha aqui, para lá atrás, a minha linha, fazer o equilíbrio do espaço vazio, para onde pode ter amplitude e a verticalização do adversário.
Não é o mesmo setor que você perde a bola que faz cobertura, é o oposto. Entende? Porque não dá tempo. Com essa era ainda que temos de jogadores que têm muita velocidade, e temos sim jogadores talentosos no Brasil. Então nós temos que saber o quê? Movimentar a peça de uma forma que um espaço temporário que esteja entre linhas. Entre linhas. Eu tenho que saber fazer essa movimentação. Entende? Porque toda vez que eu tenho a movimentação do meu bloco defensivo, fazendo a reação após perda de bola, eu tenho que fazer o quê? A cobertura dos espaços vazios. Por isso que é muito importante você ir lendo, aprendendo e raciocinando. Sempre raciocinando. Tá? Então, por isso que eu me justifico aqui, que falo muito com apoio dos laterais ou meias, ou extremas, tá? Na linguagem mais específica. O 4-2-3-1, né, que é um sistema versátil, se adapta a diversas situações, transição ofensiva, defensiva, característica pela velocidade e capacidade de criar oportunidades em espaços reduzidos. Por quê? Porque entre o meu primeiro e segundo bloco, eu tenho quantos homens? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quantos homens? O primeiro e o segundo é 7, né, professor? É 6. Entre o primeiro e o segundo, eu tenho quantos? Na verdade são 7, porque tem o meia centralizado. 9. Tenho 9 jogadores. Pegadinha. 8. O professor caiu na pegadinha do malandro. O professor Gustavo caiu na pegadinha. Desculpa. Entendeu? Porque o que acontece? Entre os meus dois blocos, quer dizer, o meu setor defensivo e o meu setor de construção. Entende? Então eu tenho 9 jogadores. Entende? Por isso que eles falam que transacionar a bola no sistema 4-2-3-1 é muito mais fácil. Mas qual que é o segredo? Não é a pergunta de 1 milhão. Mas qual é o segredo? O médio volante de excelência. Entende? E não só é esta questão do médio volante de excelência, que é o segundo médio volante, mas é porque dentro dessa linha de 3 jogadores que eu tenho ali nessa área de construção, eu vou ter ali meu armador também, vou ter o jogador que possa me auxiliar fazendo, de repente, uma verticalização, algo assim. Mas é porque, geralmente, você tem muita composição de atletas centralizados. Muita composição. Por isso que eu junto ali a minha primeira e segunda linha, eu sempre vou ter o quê, propriamente dito? Eu vou ter 9 jogadores. Então, nessa composição centralizada, o toque de bola, tendo aquele jogador que especificamente é o jogador do toque mais refinado, que geralmente é o segundo ou terceiro toque, entende? Eu tenho uma aproximação ofensiva maior dentro do campo. Entende? Eu vou sair... Outro dia eu ouvi um comentarista falando, ele falou a palavra correta. Você sai com maior qualidade. Me compreendem? Sai com melhor qualidade no toque. Entende? Então, por isso que eu falei para vocês, eu tenho uma fixação pelo 4-2-3-1 desde que eu tenho um Modric. Né? Então, você fica muito mais fácil. Um jogador experiente, que não vai correr muito, sabe tocar, sabe fazer a bola rolar e sabe dar aquele refino no toque da bola. Por isso que é muito, muito importante você saber. Agora, me diga uma coisa. Há um aspecto internacional, pelo que eu observei nos últimos campeonatos, qual foi a forma de neutralizar o 4-2-3-1? Comentei isso em aula. Professor Luiz Rogério? Jogando em bloco médio, né? Não. Não é? Quem concorda? Bloco baixo. Não, não pode mudar, professor. Quem concorda? Bloco médio.
É bloco baixo, professor. Eu errei, é bloco baixo. Bloco baixo. Quem concorda? Por quê? Por que bloco baixo eu consigo neutralizar melhor, professor Luiz Rogério? Pode explicar. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Cadê? Vamos colocar, por exemplo, o meu jogador que eu falo antes dele ser famoso. Já dei a pista. O Kloss. Por que neutralizaram ele naquela partida? Quem me explica? Outro professor Luiz Rogério pensa. Quem me explica? Professor Bloco Tobias? baixo. Bloco baixo, porque tá numeração numérica é maior. Professor Tobias. Professor, primeiro que se o Kroos tem a qualidade no passe, com essa capacidade de quebrar a linha, se eu adiantar a minha linha, eu vou dar mais possibilidade que ele quebre meu setor de bloco de marcação. Então, se eu for pressionar e com a capacidade que tem dele quebrar minha pressão, com a qualidade que ele tem, ele vai conseguir jogar. Agora, se eu baixar o bloco, eu vou dar menos possibilidade que ele faça esse jogo mais dinâmico que ele costuma fazer. Perfeito e cirúrgico. Vocês entenderam? Como ele tem uma qualidade muito grande para jogar, armando a jogada. Se eu faço um bloco muito alto, ele vai jogar entre linhas. Entende? Então, quando você tem um 4-2-3-1, você tem jogadores de muita qualidade técnica, você baixa o bloco. Para não dar oportunidade para esse jogador fazer a criação da jogada. Entende? Então, muito importante, que nem eu falo para vocês, sempre você está pensando. Vocês lembram do gol da Copa do Mundo contra o Brasil? Da Croa? Vocês lembram? Sim. Entende? Então, o que acontece? Quando você tem o segundo médio volante que tem muito toque refinado e ele sabe jogar em pequenos espaços, o elo da transição defensiva para ofensiva é mais eficiente. Tanto que aconteceu o quê? Gol da Croácia. Gol da Croácia. O que o Neymar estava fazendo? Pedindo para não ter avanço da linha, para o pessoal manter a equipe mais recuada. E não conseguiu. Entende? Então, por isso que eu falo para vocês, futebol, a todo momento, é uma questão de estratégia. É uma questão de organização ofensiva, defensiva e a transição entre blocos. Tem que ser sincrônica. Não pode haver espaços entre elas. Certo? O que acontece? Vou colocar aqui um pouco à frente. Transição em estilos diferentes. Tá? Ao estilo ofensivo, equipes com estilo de jogo ofensivo buscam dominar e a posse de bola, buscando criar chances de gol com frequência. Transição defensiva é rápida e agressiva. Quando eu falo a um estilo ofensivo, o que seria um estilo ofensivo dentro de um sistema? O que seria? Levanta a mão. Professor Raul? Professor Raul? Não? Professor Felipe, gostaria de responder? Não? Deixa eu baixar a mão de todo mundo aqui, que aqui parece ser muito. Eu ia comentar outra coisa. Tá, já te chamo. Então, o que acontece? Quando eu falo um estilo ofensivo, quer dizer que a minha preposição inicial, ela está dentro do quê? De um sistema. Fala em dois. Quem me fala dos? Estilo ofensivo. 4-3-3. 4-3-3. 3-5-2. 3-5-2, poderia ser. Entende? Então, aqui ele destaca que, no caso, a transição diferente em estilo. Um estilo mais ofensivo, você pode ter ali um 4-3-3, um 3-5-2, tá? Ou um estilo equilibrado. O que seria um estilo equilibrado? É onde você tem o quê? Quem levanta a mão?
No estilo equilibrado de jogo, professor Luiz Gustavo? Professor, eu acho que é aquele estilo onde que você consegue se defender e também consegue atacar de forma, vamos dizer assim, qualificada, sem se desorganizar defensivamente. E geralmente dentro disso, o professor Alexandre? É um sistema onde tem a maior harmonia entre linhas, então elas são mais próximas e elas trabalham em conjunto, tanto no atacar ou defender. Elas se completam. Não, é perfeito, é perfeito, é justamente isso. Poderíamos ter um equilíbrio entre linhas quando nós habitualmente falamos de um 4-4-2. Eu acho uma linha, um estilo muito equilibrado, certo? Para você fazer uma transição ofensiva, defensiva, de modo equilibrado, porque você pode proporcionar em alguns momentos da partida, conforme for o decorrer, né? Mas você pode ter ali alguma superioridade numérica, principalmente no setor defensivo. Embora muitos setores hoje colocam superioridade numérica no setor defensivo. Mas o 4-4-2 é um sistema que você tem jogadores com equilíbrio de qualidades. Então, guardem por isso. Tem gente que vai contestar, vai chorar, vai dar pulo desse tamanho, mas não adianta. É só você fazer análise de setores. Quando você faz análise de setores, você começa a ver o que é mais ofensivo, o que é mais equilibrado, entende? Sempre respeitando aquela questão do quê? De superioridade numérica em linhas defensivas. Tá? Professor Felipe Andrade? Coisa rápida, Rui. Você vê que quando você explicou do 4-2-3-1, quando a gente joga o 4-2-3 do bloco baixo, é justamente abaixar o bloco para vencer o 4-2-3-1. É do próprio veneno, não é? Que a gente consegue, enfim, saber estudar um pouco essa parte, usar um pouco a ciência do futebol nesse sentido. É isso que eu queria comentar. O segundo ponto que eu queria comentar, que talvez é interessantíssimo a gente perceber em termos de jogo, quem se lembra daquele Real Madrid e Barcelona, que o Messi fez um gol estilo o Ricardinho no Paulistão, que ele bateu de chapa de esquerda, dando 3-2 aos 90 minutos para o Barcelona. Aquele gol do Messi, o que o Real Madrid fez quando perdeu a bola? Subiu todo mundo. E o primeiro jogador do Barcelona que fez a saída de bola em segurança, Rui, desde o gol do Messi, ele foi o último homem quando o Messi chutou a bola. Entendeu? Ele foi o primeiro homem na jogada, tá entendendo? Do lado do goleiro. Foi a jogada, começou aquele gol. Olha como é que interessante esse gol. E na hora que o Messi chuta, quem que era o último homem de todo o time do Barcelona? Esse jogador. Estamos falando, eu não sei se era o Pedro, ou o Sérgio Roberto, ou o Busquets, eu não lembro quem que era. Mas quando o Messi chuta, ele é o último homem nessa bola, de toda a equipe do Barcelona. Entendeu? Então ele foi o homem que começou e foi o homem que terminou. Porque ele era o último homem ali do lado, atrás ali do Messi. Porque subiu todo mundo do Barcelona. E o que o Real Madrid errou? Subiu, obrigando se o Real Madrid baixasse, o Messi não chutava aquela bola. Não, o que aconteceu? O Real Madrid subiu todo, no 2-2 em casa, 90 minutos, né? Falou, vamos funilar, vamos pressionar lá em cima. O Barcelona saiu em organização, tocando. No último passe, o Messi não perdeu. Perfeito. Aí aqui embaixo, quando fala estilo defensivo, qual o sistema que prioriza a questão defensiva? Vamos citar dois. Professor Luiz Rogério? 4-5-1, professor. Sim. Mais um? Professor Alexandre? 4-4-2. Também, mas um diferente. Porque ele não é muito, ele não prioriza. O 4-4-2, ele é eficaz no sistema defensivo por causa do quê, professor Alexandre? Porque ele com duas linhas de 4, ele compacta mais as linhas, fechando mais os espaços dos atacantes. O que eu falo que vocês têm que saber, que dificilmente os outros técnicos sabem, sobre o 4-4-2?
A triangulação defensiva, professor. 4-4-2 tem muita eficácia pela triangulação defensiva. Um outro módulo que vocês podem colocar num sistema que prioriza muito a defesa é o 4-1-4-1. Entende? Então, o que acontece? O 4-1-4-1, vocês têm que ter na cabeça que existe. 4-5-1 também. Entende? Aí você tem prioridades. Entende? O meu 4-4-2, a principal vantagem é a triangulação defensiva. Agora, você faz um 4-1-4-1, você está priorizando o quê? Superioridade numérica entre primeiro bloco. Tá? Porque o que acontece? Você tem ali uma possibilidade de 9 jogadores até a fase de construção. Mesma coisa que ocorre muitas vezes para transicionar as jogadas de setor ofensivo do 4-2-3-1. Então, quando eu falo 4-1-4-1, lembrem da superioridade numérica que vai ter no setor defensivo, na área de construção principalmente, tá? Porque geralmente o cara que joga 4-1-4-1, ele baixa bloco. Entende? Geralmente ele faz bloco baixo, ele não faz bloco alto. Por quê? Porque ele já está priorizando o quê? Superioridade numérica nas áreas principais do campo. Isso nós falando sobre o setor defensivo. Né? Só vai aparecer na Globo lá. Rigel falou que 4-1-4-1 é ofensivo. Né? Então, entendem? Então, isso que acontece muito, que nós temos que sempre estar relevando. Até uma professora, a aula passada, perguntou, né? Do 3-5-2, qual era a característica. Né? Tem um treinador brasileiro que acha que é defensivo, mas não é. Tá? Então, aí nós vamos conceituando tudo, vamos entendendo, vamos aprendendo e vamos tendo um olhar mais acadêmico sobre a situação. Tá? Questão de transição em diferentes fases do jogo, início, meio de jogo, final de jogo. Início da transição é mais cautelosa, isso sempre é aquela lógica mundial, né? Sempre mais cauteloso no início do jogo. Meio do jogo, o ritmo e intensidade aumenta, com mais oportunidades para ataque rápido, contra-ataque. Você já está vendo onde é as falhas. Você já está, como treinador, fazendo o quê? Prestando atenção na partida, não no árbitro. Por isso que eu falo, é 90 minutos aqui, ó, olhando o que está acontecendo, estudando o adversário, vendo aonde está a falha e a transição de bloco dele, muitas vezes, onde é mais lenta, para que você possa verticalizar. Pode verticalizar? Pode. Pode fazer jogo centralizado? Toque? Pode. Pode abrir uma amplitude? Pode. Mas tudo isso você descobre o quê? Com o meio do jogo. O início, cautela, ver o que o jogo está propondo, qual é o modelo de jogo do adversário, quais são os elos fracos. E você, à medida do jogo, vai orientando. Por isso que eu sou contra essa gritaria que fica no VAR, no árbitro. Tá certo que os árbitros erram muito, mas quem não erra? Mas se você ficar gritando com o árbitro, a carroça passa e os bois vão embora, né? Levando os cavalos. Então você tem que sempre dar dinâmica a isso, tá? E a outra questão, início, meio e final do jogo, a transição se torna mais decisiva, com as equipes buscando o resultado final. No final de jogo, você já tem que ter mapeado qual é a fragilidade do adversário. Isso você pega no início, no meio, para no final, quando vem o segundo tempo, você não ficar lá conversando à toa. Você tem que falar o que tem que ser feito no segundo tempo. Vocês entendem? Por isso que o segundo tempo é importante. Esse meio dos 15 minutos no intervalo é importante para você fazer outra definição técnica e tática. Por quê? Porque vai rumar ao final, nós temos que dar intensidade, nós temos que mexer o tabuleiro para que esse gol saia. Então, por isso que tem que concentrar na partida. O primeiro tempo você tem que mapear quais são os caminhos. Certo? Isso aqui no material vai ter lá. Tá? Transição da equipe, estrutura tática, coesão, comunicação, treinamento e adaptação. O que eu falei para vocês como principal ingrediente? Está aqui, ó. Principal ingrediente, tá aqui. Treinamento específico para a transição é fundamental para que os jogadores se adaptem a diferentes situações
e responda com eficácia a cada fase do jogo. Isso eu já falei para vocês no início da aula. Entende? Então, só vem reafirmar aquilo de principal que eu quero que vocês entendam. Transição e a liderança, isso aqui, pessoal, é aquilo que eu falo, você tem que ter aí uma questão que possa sempre, entende, ter um líder na defesa e um líder no meio campo. Sempre tem que ter. Tá? A comunicação, influência, tomada de decisão, o exemplo pessoal, isso influencia o grupo como um todo. Tá? Transição e tomada de decisão, tempo de reação, avaliação, opções de jogo, treinamento e decisão. Vai bater tudo naquilo que a gente falou inicialmente. Tá? Transição e comunicação entre jogadores, aquilo que eu falo. Lembra que eu falei para vocês ali que quanto mais você treina, quando o cara olha, o jogador já sabe onde ele vai dar a bola. Vocês viram uma cena que o Kroos fez assim, o Kroos só fez assim. E um jogador entrou. Quem foi esse jogador? O Kroos só fez assim. Vinícius Júnior, professor. Só fez assim. Por baixo com a mão. E colocou a bola e o Vinícius Júnior entrou. Vocês estão entendendo? Então, tudo que está aqui tem fundamentação acadêmica. Porque você vê no dia a dia, você vê no futebol europeu todas essas coisas acontecerem. Certo? Chegando aqui ao final. Treinamento, aí vem aquilo que eu falei para vocês também. Fase de transição, treinamento tático, treinamento físico, esse treinamento físico intervalado, com mudança de direção, treinamento técnico, tudo que já é para estar dentro da cabeça, mas está anotadinho aqui para vocês. Quem quiser ali depois pegar, tá? Ali para repassar e ter uma melhor organização, né, do seu treino diário. Então, é muito importante, volto a falar para vocês, é muito bom, ex-atleta, tem ali a questão prática, é muito bom quando ele entende a parte acadêmica, é muito bom quando a pessoa que é acadêmico tem a vivência prática, pelo menos, você vai coordenando tudo isso que vocês aprenderam na aula de hoje. Teria tempo para fazer aula até meia-noite de hoje, mas eu sempre, pode ver, eu sempre acabo, sempre na medida certa, com o material de slide no tempo certo, né? Porque isso é aquilo que vocês têm que, habitualmente, ter domínio. Eu tenho que saber da teoria para formular a minha prática. Eu tenho que ter a experiência prática para, muitas vezes, aplicar aquilo e melhorar com a minha forma teórica. Certo? 5 minutos para pergunta. Dúvidas? Professor Vitor? Professor Rui, na verdade, eu estava como o senhor falou da questão do sistema defensivo. Hoje, a gente, no futebol atual, a gente tem que prestar muita atenção que está se utilizando muita linha de 5. A Euro, ela tem essa tendência, né, de você utilizar muito a linha de 5. E eu iria citar o sistema do 5-4-1, que, inclusive, professor, foi utilizado pela seleção da Costa Rica em 2014. Né, no bloco baixo, jogando em transição, o Brian Rodrigues fazendo esse papel de meia esquerda, ou mais à esquerda, aí tem o Campbell. Então, eu iria citar, era uma questão que eu iria citar do sistema defensivo 5-4-1. O que engloba a principal questão, professor, que tem que entender, sempre quando você vê uma seleção, às vezes de menor porte ou de maior porte, você sempre tem que ter a política do quê? Para o emprego do sistema defensivo. Qual é a regra? A característica dos jogadores. Característica do jogador. Então, de repente, naquela seleção, eu tenho jogadores para essa característica. E outra, embasado na minha característica, vem um outro fator. Qual seria? O segundo fator. A análise de idade, né, professor? Acho que essa é a pergunta do milhão. Liguei ou não agora? Respostas. Qual é o segundo fator? Vamos. Encaixe técnico? Não. Vamos, senão meu não tem graça, gente. Não, o promédio de idade, professor? Não. Porque já está dentro da característica.
Vamos? Let's go. Modelo de jogo do adversário. Eu defenderia 5-4-1 ou fazia uma linha de 5 na frente do gol, vejo times no Brasil fazendo, com 5 e uma segunda linha próxima de 3, para tentar fechar um espaço em triângulo. Por quê? Por causa do modelo de jogo do meu adversário. Quando você vê que o adversário não te propõe, lembra sempre dessa palavra, modelo de jogo do adversário. Quando você vê que o teu adversário não propõe amplitude, você fecha o quê? Área de funil. Área central. Vocês estão entendendo? Então, tudo é uma análise. É muito esporádico eu dizer que um sistema é eficiente porque, não falando propriamente pelo que o professor Vitor falou, eu estou falando no geral acadêmico. É muito esporádico eu falar porque uma seleção usa um sistema que esse sistema tenha muita eficiência. Até porque eu vou saber em qual laboratório. Pergunta do 2 milhões. Agora é 2 milhões de dólares essa pergunta. Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, professor. Aí já reparte com o professor Luiz Gério. 1 milhão para cada um. O laboratório que eu vou saber é a Copa do Mundo. Por quê? Diversos modelos de jogo são empregados durante a Copa do Mundo. Nessa última Copa do Mundo, qual foi o maior emprego? 4-4-2. Por quê? Por causa da defesa em triangulação. A triangulação defensiva era mais eficiente. Mas por quê? Porque se tinha muitas equipes que oscilavam para jogadas de amplitude e jogadas centralizadas. Se eu faço uma linha de 5 contra um time que seja do professor Raimundo, que tem como ponto forte amplitude, você vai ficar correndo atrás do jogador toda hora. Aí não adianta uma linha de 5. Entende? Então, muitas vezes, costuma também colocar uma linha de 5, quando geralmente a equipe está propondo no modelo de jogo fazer um ataque em 4-3-3, tentando centralizar essa bola. Tem chute muito forte, jogadores que fazem muita tabela próxima. Relembro para vocês eternamente aquele jogo que o Jorginho era treinador do Cuiabá, jogando contra Flamengo, Maracanã. 20 jogadores num espaço de um campo de futebol de salão. Entenderam? Então, conforme é a característica do teu jogador, conforme é o modelo de jogo do teu adversário, você vai fazer a empregabilidade do teu sistema Defensivo. Então, eu posso afirmar para vocês que se, no caso, eu tenho um adversário que tem amplitude, velocidade, verticaliza, qual é o sistema mais eficiente, defensivo? É minha opinião e eu assumo. Qual é? 4-4-2. 4-4-2, porque eu vou congestionar, entende? Vou dar congestionamento nas minhas amplitudes e na minha área central. Se eu tenho uma equipe que joga muito centralizada, aí eu vou fazer superioridade numérica na linha central. Esse é o segredo de você estudar o futebol. Você coloca o teu conceito baseado no modelo de jogo do adversário e na característica do atleta que você tem. Entende? Se eu tenho jogadores para fazer uma linha de 5, mas tenho velocidade no contra-ataque, também é uma outra situação. Porque não é só o bem bom. E a hora que eu tomar essa bola? Entendeu? Então, eficiência você tem que ter em 2 movimentações. Quais são as 2 movimentações básicas e principais? Ofensivo e defensivo. Vocês entenderam a matemática? Pode ser que num jogo, professor Vitor, você faça uma linha de 5, pode ser que no outro jogo você faça uma linha de 4 jogadores. Entende? Então, não propriamente dito, eu vou falar que o 4-4-2 seria a perfeição da alma dos seres imortais do Olimpo.
Mas eu olharia muito o modelo de jogo do meu adversário. Equipes, como o professor citou, tem, às vezes, uma característica muita velocidade. Entende? E é um fator que você tem que sempre preocupar. Por onde que vai vir essa bola? Quem seria do meu adversário o Principal articulador. Para onde é o toque dele? Ele verticaliza? Entende? Então, por isso que eu falo, o segredo de vocês serem excepcionais treinadores, ele vai estar sempre atrelado a uma palavra, chamada estudo. Se ou se. É a palavra que vocês têm que ter o resto da vida como treinador. Estudo. Não só o teu modelo de jogo vai ser estudado. Porque pode ter certeza, o treinador acadêmico, ele olha o teu modelo de jogo, ele já sabe como que ele vai defender, como vai contra-atacar. E é a mesma visão que você tem que ter do outro lado. Entende? Porque você é estudado, assim como você tem que estudar o adversário. Esse é o segredo de estudar táticas, técnicas, passar aqui 18 meses estudando. Certo? Professor Luiz Rogério. Professor, falando da final da Euro com a Inglaterra. Um pouquinho mais alto, professor, não sei se é o meu microfone. Sim. Professor, falando rapidinho, um breve comentário, até uma dúvida. Eu até já fiz esse comentário, mas eu, dentro dessa temática, não tinha tido essa percepção. Eu percebi que o treinador da Inglaterra, ao ser perguntado sobre alguns movimentos que ele fez com a equipe durante a final com a Espanha, ele praticamente foi muito taxativo, como se dissesse assim, ó, eu tinha esse time, foi o que deu para fazer, e eu queria saber do senhor se é isso mesmo, porque a gente vê a qualidade individual de cada jogador daquela equipe da Inglaterra e meio que na dúvida se realmente era isso mesmo. E qual jogo você se refere? A final da Euro, Inglaterra e Espanha. Na realidade, professor, eu entendo de um lado, porque vou me justificar. Eu acho que a substituição foi mal feita. Acho que eu conversei com o professor Luiz Gustavo e acho que sobre isso. Sim, o principal goleador numa final, vocês não tirem. Ele vai falar assim, eu estou morrendo. Eu falei, então, desgraça. Você vai morrer dentro de campo. Porque aquela bola, eu não esqueço, aquela bola que o atacante errou a cabeçada, cabeceou assim. Se é ele tinha... Desculpa o movimento exagerado. Mas ele tinha metido a testa na bola. Aquele é os últimos lances ali da Inglaterra, não sei se vocês lembram. Ali é o cara que não pegou a bola o jogo inteiro, é a referência e faz o gol. É aquele toque que tinha que ter sido ele. Como que é o nome daquele jogador loiro da Inglaterra? Harry Kane, professor. Entendeu? Era ele para aquela bola. E o treinador tirou. Ah, questão tática, até não interessa. Você vai ficar até você fazer. Você vai ficar. Você é o homem gol. É a mesma coisa. Na Copa do Mundo teve um jogo que o Romário pegou 4 vezes na bola. No segundo tempo. Pegou 4 vezes, mas fez 2 gols. E aí? Você ia tirar o Romário? Jamais. Entendeu? Então, é isso que daí eu falo. Brasileiro é um povo muito inteligente, muito criativo, mas tem que aprender a estudar. Se o brasileiro estudasse, ninguém segurava nesse planeta. Ninguém é tão inteligente como o brasileiro. Ninguém segurava. O problema é a preguiça de ler, que não é da nossa cultura. Né? Mas, enfim. Professores, obrigado por essa aula. Já ultrapassei um pouquinho o tempo aqui, né? Mas acredito que foi de muito grande sabedoria para esse dia de hoje. Essa aula amanhã vai estar ali no link, tá? Ali para o nível superior, certo? E também para o pessoal que for adquirir o certificado, tá? Vai ser bacana alguém perguntar, né? Falou, como assim transição ofensiva e defensiva? Qual que é a diferença? As perguntas boas responder. Tá? O professor Raul, que é novo, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Curso muito interessante, aproveitando muito acá. Obrigado.
Eu que agradeço. Qual é a tua e a cidade? Eu moro em Canoas, mas sou peruano. Ah, peruano, perfeito. Está Para mí recuperando bem a cidade? Está recuperando bem? Sí, eu já estou muito adaptado acá em Brasil, acá em Canoas, e para mim, sinceramente, é um prazer de ter a um professor muito conhecedor como você e compartilhar com todos professores acá em Brasil. Um prazer, um abraço. Boa Um noite. abraço, Benevuto, a você. Grande Obrigado. abraço, meus queridos. Satisfação, tá? Falamos aí. pela aula, Deixa eu chamar professor. aqui. O pessoal tá liberado, tá? Eu vou perguntar, vou até abraço a encerrar todos, aqui. boa semana. Deixa eu só encerrar aqui, tá? Um grande abraço e conversar aqui.